Eu finalmente concluí as minhas primeiras 20 páginas de mangá e você já pode ler lá no meu site brushrush.com.br e também aproveita que a promoção de carnaval já está valendo e todos os cursos de desenho, pintura e 3D do canal Brush Rush estão lá com 50% de desconto pelos próximos dias. Então aproveite as promoções, leia o meu mangá e se você já fez tudo isso, vamos embora aqui então pro assunto de hoje, que eu quero falar como foi esse processo, o que passou pela minha cabeça, qual a minha história com quadrinhos e também dar umas dicas aí pra você que tá querendo começar a sua própria história. Simbora! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Que alegria finalmente estar fazendo este vídeo, contando pra vocês que o mangá já tá no ar, já tá publicado, já tá pronto. Uhul! Quer dizer, né, as suas primeiras 20 páginas. Eu com certeza quero continuar fazendo mais capítulos pra essa história e eventualmente fazer aí uma versão física ou coisa do gênero, né? Mas eu preciso contar, na verdade, por que eu tô fazendo esse quadrinho dos Irmãos Carranca, por que ele tá no formato de mangá, né? Por que essa é a maior inspiração aqui, e também falar sobre outras coisas que foram importantes nessa minha trajetória para eu tomar essa decisão. Muitos de vocês estavam aqui para presenciar isso tudo, mas tem coisas que só eu sei porque eu era um pequeno garoto, um pequeno pimpolho, então vamos lá. Apesar de eu profissionalmente ter trabalhado com ilustração digital, né, eu já fiz quadrinhos antes. Nesta pasta aqui eu tenho este que é a minha primeira história em quadrinhos. Bom, eu não sabia muito bem na época como é que funcionava páginas de uma história, né? Então eu meio que colei tudo junto. Isso daqui, meus amigos, é uma das primeiras aventuras que eu fiz. Então aqui você pode ver que o Celebelo, né? Que ele é esse cérebro desincorporado. Ele acha um chapéu, né? Deixa eu dar um jeito de colocar eu no frame. Aqui sim, ó. Então o Celebelo acha um chapéu. Ele põe o chapéu e fala, estou lindo. E ele pergunta, de quem será? Mas ele descobre que é um chapéu. Ele, pelo jeito, não sabia disso. Para um cérebro um tanto quanto inocente, né? Depois a gente descobre que o Celebelo andou o mundo inteiro à procura do dono do chapéu. Está aqui o mundo inteiro. Eu não sei o que é isso. E ele ficou cansado, né? Os tentáculos dele estavam moles. Então, depois de procurar literalmente pelo mundo inteiro, ele falou, bom, você não achei, então vou ficar com ele. Volta aqui, olha a página dupla, já tava aqui, olha só. E aí, esse cara aqui no canto, ó, ele fala, um cérebro com meu chapéu. Bom, presume-se que o cara pega o chapéu dele de volta, ele, ufa, consegui achar o dono, eu quero ver outro destes. Mal sabia ele que tinha um chapéu minúsculo, microscópico, no pé dele o tempo inteiro. Fim. Você pode ver que eu, né, de fato dotado de uma genialidade para o ramo. Negligenciei essa vontade de continuar fazendo quadrinho por muito tempo, gente. Eu cheguei até, inclusive, a fazer um elenco muito grande de personagens na época que eu comecei a ser mais impactado por anime, por mangá, por Inuyasha especialmente, né? E vários desses personagens, inclusive, estão numa ilustração que eu guardo lá no fundo aqui do meu estúdio, que eu vou mostrar pra vocês ali. Poxa, ali tem um monte de bonecos que eu fui inventando com os anos. Eu sempre coloquei eles em cenas e desenhando eles fazendo coisas diferentes, né? Um desses personagens, inclusive, é esse robô aqui com calça-boca de sino, que, sinceramente, eu não sei explicar muito bem o que ele come carne, ele quebra metal com as mãos. Aqui, ó, ele quebra metal com golpes e ele também faz malabarismos. Bom... E aqui eu criei ele meio que pra ser um vilão do meu universo, né? Então aqui você pode ver ele dando porrada aqui no meu colosso genérico da Shopee. E aqui ele esmagando um furry com uma pancada dupla. Sinceramente, terrível, terrível. E desde aquela época, gente, eu confesso que eu já sentia um grande medo com relação a desenhar quadrinhos e acho que foi uma das dificuldades que eu tive que superar agora, só agora aqui, depois de 20 anos, né? Porque eu tinha por volta de uns 10 anos quando eu fiz a maioria desses desenhos aqui. Esse medo
era o medo do layout de página. E eu não sei descrever, mas quando eu tive que colocar os meus desenhos em pequenos quadradinhos, parecia que o meu cérebro bugava e eu só conseguia desenhar nessa folha infinita, que não tinha bordas, que não tinha área, né? Eu não tava trabalhando as composições. Lógico, isso é difícil, né? Uma coisa complicada de se fazer. E eu tenho algumas dicas que me ajudaram a resolver um pouco desse trauma. Então, se você também gosta de desenhar, já cogitou fazer quadrinho, mas quando começou a fazer página, sentiu um desespero profundo, este vídeo é pra você. Eu acho que esse meu retorno à vontade de fazer quadrinhos realmente aconteceu oficialmente em 2020. Então faz uns 5 anos. Que foi quando eu comprei o Fazendo Quadrinhos do Scott McCloud. Eu peguei a edição em inglês porque eu entendo inglês suficiente pra ler a versão original e eu fiquei interessado. Tanto esse como aquele outro livro dele, o Entendendo Quadrinhos também, né? São, assim, duas obras-primas da didática na estrutura de quadrinhos que o primeiro impacto desse livro na minha vida, na verdade, nem foi com relação a desenhar gibi. Foi, na verdade, com a didática que eu emprestei, muitas das fórmulas dele aqui, pra fazer os meus cursos online também, né? Que é essa ideia de ricamente ilustrar um conceito e falar sobre ele em cima disso, né? E eu tentei muito traduzir um pouco dessa coisa que me atraiu tanto aqui nesse livro pro meu trabalho, na parte de ensinar também, né? Na época, inclusive, em 2020, eu fiz os meus primeiros experimentos com quadrinhos, mas ainda morrendo de medo do layout de página, e talvez alguns de vocês se lembrem dessa época aqui. Eu fiz uma pequena historinha com o Dogão e o Darren, que é o leão do Proerd. Eu fiz os dois, porque assim, o Dogão é muito usuário de drogas, com certeza. E o Leão do Proerd é contra totalmente. E os dois estavam ali mais ou menos nessa época, onde tinha esses furries na televisão, aí na MTV, nas escolas. E eu falei, cara, é perfeito, os dois são furry e os dois, pô, tem que ter alguma coisa, alguma relação com esses dois. E aí, na época, eu criei um personagem que é o menininho, que é fã do Dogão, e ele descobre que os dois são tios dele, né? O Darren é irmão do pai do menino e o Dogão é irmão da mãe dele, né? Aí eu fiz essa história. E eu, até hoje, eu abri ela aqui pra ler hoje, e eu fiquei muito surpreso, assim, como ela é boa. Porque eu achei que tinha ficado uma porcaria. Mas o que é legal nela? É só uma conversa, é só diálogo, né? E foi ali a primeira vez que eu tentei praticar essa ideia de fazer uma conversa que vai e volta entre lados da minha cabeça, né? E eu gosto muito dela. A outra historinha que eu fiz nesse rolê de fazer imagens estáticas, quadradinhas, com diálogos e tal, foi a do Xaropinho e o Chuchucão, né? Chuchucão era tipo um agente infiltrado na máfia, o chefe era pra ser o Louro José, e aí tinha vários mascotes da televisão brasileira ali aparecendo como personagem dessa grande máfia. Acabou que eu não concluí essa historinha, a do Dogão pelo menos tem um início, meio e fim, por mais que seja só uma cena, né, ali um diálogo. E uma coisa que tá me deixando muito animado hoje em dia, porque eu consegui conquistar o que eu queria fazendo os Irmãos Carranca, que é desenvolver alguma experiência fazendo layout de páginas e resolvendo essas complexidades, né, de engatar uma história que tem, né, um início, uma introdução, tem um ápice, tem uma reviravolta e tem uma conclusão. Tentar fazer tudo isso acontecer através do tamanho dos quadros da página, da quantidade deles, né? Conduzir um certo ritmo, ter uma experiência visual que vai atravessando ali os quadros. Isso é uma coisa muito difícil de fazer e eu não tinha intuições sobre o tema, eu só tinha informações. Em algum momento eu passei a ter informações, mas antes eu não tinha nem isso, né? E hoje, lendo essas historinhas que eu tenho aqui, eu consigo imaginar as páginas, eu consigo imaginar, pô, esta é uma cena importante, tinha que ter um quadro bem grande pra ele, talvez uma página inteira só com essa informação. Esse daqui é um detalhezinho, então podia ser só um quadro menorzinho em um canto, em outro. Esse daqui ia ser bom pra fazer uma virada de página, sabe? Eu tô agora, ainda bem, conseguindo sentir um pouco daquilo que eu queria conquistar com os Irmãos Carranca, que é um pouquinho de fluência dentro dessa linguagem narrativa. Inclusive, eu vou deixar no meu site um link pra você ler essas historinhas aí do Dogão e do Xaropinho, apesar dela não ter sido concluída, porque eu acho que é um histórico divertido aqui, que eu não quero que se perca na história aqui desse canal. Então eu vou deixar um linkzinho lá no meu site. Que site, Guilherme? O brushrush.com.br. Eu já falei da promoção de carnaval? Já falei, né? Então dá uma olhada lá. Em 2021 eu comecei a dar um passinho a mais nisso, né, entre os trabalhos, os freelas e os portfólios e os cursos do canal, eu comecei a fazer tirinhas. Então
não era só mais um quadro por imagem, eram alguns quadros, pelo menos 4 ali, um depois do outro, pra fazer uma mini historinha. E eu fiz várias coisinhas relacionadas a desenho e humor e coisas do gênero assim. E eu gosto bastante daquela época das tirinhas. Nem acredito que já faz, sei lá, 4 anos que eu fiz isso daí. Pra mim foi ontem, mas foi um passo também importante pra eu ficar cada vez mais pronto pra fazer uma página de mangá, de quadrinho completa. E em 2022 eu fiz o design dos Irmãos Carranca pela primeira vez. Era um projeto de portfólio meio que pensando mais pra animação, né? Pra ter ali aquelas folhas com as expressões dos personagens e tudo mais. Mas uma inspiração que eu não posso deixar de citar é o livro A Viagem das Carrancas, que eu comento também no vídeo original dos Irmãos Carranca, né? Porque a maior parte do design aqui, né, dos Irmãos Carranca, inclusive a coloração, né, os tons deles, o design do cabelo de vários dos personagens. Olha aqui, ó, esse é o é o próprio, é o Oscar aqui inteirinho, né? Veio aqui do mestre Guarani, que foi um dos mestres artesãos, né, que esculpiram inúmeras carrancas que ficavam nas proas das barcas que atravessavam o Rio São Francisco, carregando todo tipo de suprimento, mantimento, mercadoria e tudo mais. Poxa, ali eu já tive uma recepção super calorosa do design dos personagens, né? Das outras coisas que lembravam eles, que vocês também achavam que eram interessantes e legais. Então tudo isso me deu ali mais um quentinho, assim, pensando, poxa, acho que eu ainda consigo juntar todas essas coisas em algum momento. Mas ainda tava faltando, pessoal, alguma coisa. Eu acho que era realmente um verdadeiro empurrão, assim, pra eu entrar de cara na ação. Porque eu tava ainda nesse... Eu tô me preparando, eu tô estudando, eu tô me desenvolvendo. E de fato eu precisava passar por esse momento, né, de alguma forma. Tinha que iniciar algo mais forte, algo mais intenso. E eu acho que este empurrão definitivo foi dado a mim por 2 pessoas, né? Primeiro, uma delas que veio pra mim lá na CCXP de 2022, me achou em algum lugar lá e falou assim, ó, eu gostaria de te presentear com isso aqui, ó, foi eu que fiz. E era o quê? Era Heitor Amatsu com os 2 volumes iniciais aqui de Lampião, que, meus amigos, no quesito mangá BR, assim, é um espetáculo, é um show, é um estouro, é uma coisa assim que realmente fez eu olhar e falar, mano, tem algo aqui que é muito genuíno, muito autêntico, muito legal, muito bem feito. Isso acho que me atiçou também de outras maneiras, assim. Então depois eu tive uma conversa com o Heitor e com o Carlo, né, que é o roteirista também desse mangá, e a gente teve várias conversas lá, eles me ajudaram pra caramba, né. Eles falaram assim, Guilherme, já ouviu falar no Kisho Tenketsu? E eu, não. E eu fiquei assim, meu Deus. Então eles me apresentaram com muito mais profundidade, né? Me indicaram também o canal do Smack, que é o canal do Silent Manga Audition, que eu nem conhecia a princípio, eu fui conhecer através deles. E o Heitor, inclusive, já foi premiado, acho que se não me engano, 3 vezes lá dentro desse evento, né? Dessa competição de mangá que o mundo inteiro participa para ser publicado no Japão. Então, eu descobri todo um ecossistema de trabalho com mangá e com arte ali que eu não conhecia muito bem. Eu acho que mais ou menos por aí também eu conheci o canal do Iso, que, nossa senhora, assim, as recomendações de livros sobre mangá que ele também faz e sobre as melhores práticas e conceitos foram muito úteis. Então foram ali um monte de coisas que foram aparecer. Inclusive eu quero fazer um vídeo só sobre livros, materiais didáticos, canais e sites que eu conheci, que eu estudei para me preparar para fazer aqui os Irmãos Carranca. Então, mas isso vai ter que ficar para um próximo vídeo. Se você está curioso e quer saber disso, já se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. E se você não é novo, já é da galera, me deixa um like aí, meu irmão. Em 2024 eu falei, não aguento mais, eu vou começar o meu quadrinho, o meu gibi, o meu mangá. Eu vou fazer alguma coisa inspirado em todas essas influências e todas essas pessoas que estão ao meu redor. O que eu fiz? Cometi o primeiro grande erro de todo iniciante em alguma coisa nova que você quer fazer, que é o quê? Pegar e falar assim, vou fazer uma história simples, umas 200 páginas já dá pra eu contar a minha grande epopeia apoteótica da saga helenística de um herói que vai salvar o planeta inteiro e descobrir 27 países diferentes. Rapidamente eu percebi que eu estava começando a
me meter numa confusão grande demais e que eu precisava fazer com que esse meu primeiro passo, fazendo layouts de páginas e aprendendo, inclusive a finalização e outros detalhes, e encontrar quais seriam os problemas, porque vão haver problemas, vão haver faltas ali, falhas no meu conhecimento que eu vou precisar preencher no meio da ação ali, né? Então eu me acalmei, resetei minhas expectativas e falei: vou fazer uma pequena historiazinha, um capítulozinho de no máximo 20 páginas, né? A princípio eu queria que fosse 8, mas eu acabei crescendo e virou 20. Mas eu queria fazer uma historinha com poucos personagens numa coisa bem cotidiana, só pra eu treinar esses princípios, como o do Kishoku Tenketsu, né, que é uma estrutura narrativa muito utilizada no mangá, né, principalmente. Com certeza foram inúmeros os desafios, tanto que eu redesenhei, reescrevi, refiz essas poucas páginas muitas vezes, acho que umas 5 vezes pelo menos eu troquei ali como que a história se encerrava, como é que era o final dela, né? O Heitor me sugeriu, né, que quando tem ali uma grande cena poderia ter uma adição de uma outra coisa maior e mais assustadora, e isso acabou virando um personagem dessa minha história. Mais pra frente também eu consegui pegar um feedback com o Pedro Ferreira, que faz aqui o post-mortem, né? Eu comprei isso daqui há muito tempo já, consegui pedir pra eles umas dicas também ali com respeito ao quadrinho como tava ficando, ele me deu ótimas ideias também que eu consegui aplicar. Uma coisa muito importante desse processo foi, inclusive, baixar e aprender a usar o Clip Studio Paint, que vocês têm visto ele aqui no canal com muito mais frequência, porque eu sabia que ali tinham ferramentas específicas para fazer, né, os layouts de página, para fazer balões de fala, para fazer linhas de ação, para inclusive arte finalizar mesmo, né, com retículas e com umas canetas muito legais lá que tem dentro do programa. Então eu com certeza tive uma longa jornada aí de aprender bastante coisa, mas eu consegui publicar, está agora online, você já pode lá ler. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, porque talvez você não tenha lido ainda. É uma aventura bem curtinha, espero que seja divertida, espero que te dê alguma nostalgia aí de quadrinhos da sua infância e que te lembre de outras coisas também, que te inspire de alguma forma a fazer a sua história, né? Então, agora eu tenho para compartilhar aqui para vocês 4 conceitos que me ajudaram muito a destravar, né, a conseguir começar a fazer essas primeiras páginas, né? Então vamos lá falar sobre eles pra gente encerrar esse maravilhoso vídeo. O primeiro deles, gente, é que dentro do mundo do mangá, né, a etapa de planejamento das suas páginas e dos seus painéis e como é que vai ser esse fluxo de leitura chama name, né? Eles chamam de name. Eu ainda não entendi muito bem o porquê, mas a gente costuma chamar de storyboard ou de rascunho, planejamento. Algo importantíssimo, gente, nessa parte é realmente manter o desenho o mais simplificado possível para que você não se sinta apegado a decisões que você já tomou, porque você já se desenvolveu nelas ali, e ficar com dó de jogar fora uma página, um painel ou um monte de coisa para chegar numa resposta melhor, né? Então você não pode ter pena de sacrificar o ruim pelo que é melhor, pelo aquilo que vai ser bom pra sua história, hein? Por isso que essa parte de planejamento tem que ser feita de uma forma muito fluida, muito desapegada e então muito tosca no quesito dos desenhos. O que tem que estar passando pela sua cabeça é realmente a organização dessas informações, né? Outro conceito que me ajudou muito é essa ideia de imaginar que toda página de mangá é, em primeiro lugar, uma página com 2 colunas e 4 linhas, né? Então são 8 paineizinhos que você tem ali e você pode juntar eles, né? Mesclar esses painéis para chegar ali em configurações diferentes, né? Que tem painéis maiores, mais largos ou só 2 verticais de um lado de outro. Uma coisa que eu adorei fazer enquanto eu pesquisava sobre o assunto de mangá era descobrir um conceito sobre isso. Então, tá, como é que é a distribuição dos quadros? Quantos quadros você tem na sua página, né? E no mangá normalmente você tem poucos, né? Às vezes tem página que tem 3 quadros, tem página que você vai ter 5, 6, né? Uma página com 8 quadros já é bastante coisa demais, né? Você tem que estar bem qualificado para passar uma página com tanto quadro sem acabar atropelando ali o ritmo da sua leitura. E aí o que eu fazia era, uma vez que eu lia uma informação nova sobre isso, dava essa investigada, eu pegava os mangá que eu tinha aqui em casa e começava a ler ali de novo e procurar essas informações, ver como cada conceito desse está sendo aplicado nessas obras que eu já gosto tanto, né? E
E o terceiro elementinho desse é o Hikigoma, que eu achei assim maravilhoso. O quadro, né, do painel, né, do mangá chama Koma, e o Hikigoma é esse quadrinho que fica normalmente no final de uma página pra te impulsionar pra virar e ler a outra, né? Ele dá ali uma curiosidade. Algo acontece que não tá muito claro o que é, ele dá uma sugestão, às vezes é só um personagem reagindo assim, tipo, ou é um barulhinho que tá sendo feito. Ele é o início de uma nova ação que promove você a curiosidade de você virar a página e ir pra próxima. Então, a ideia de que as páginas são construídas, né, as páginas duplas do mangá são construídas sempre pensando em ter no finalzinho uma que te ajuda a virar pra você ler a próxima, né? Isso é uma dessas ferramentas pra você ir puxando o leitor ali vagarosamente. Isso é algo que eu tentei aplicar bastante no meu quadrinho. Inclusive, se você já leu ali Os Irmãos Carranca, me diga aí se você consegue encontrar ali quais são os Hikigoma que eu coloquei na minha história pra você continuar impulsionado a ler. Falando sobre isso também, se você quiser ler o quadrinho no computador, eu recomendo que você veja pelo Flip Through, que é o que mais funciona bem ali pra você ver a disposição das páginas como eu as imaginei, né? Uma do lado da outra, é como se fosse o impresso de fato. Se você só pode ler no celular, aí você pode escolher ou o Funktoon ou tapas pra ler ali, né, verticalmente ali, subindo o feed, mais nesse sentido. E o último conceito que pra mim foi muito importante, me ajudou a pensar nessas páginas e a me destravar um pouquinho, a saber quais são os princípios que eu tenho que estar aplicando aqui pra organizar isso, foi pensar também nesse fluxo de leitura. Eu tô aqui com a Akira, e uma coisa que tinha me surpreendido na leitura era justamente reparar como a disposição dos quadros, né, vindo aqui da direita, esse balão de fala aqui de cima, ele chama a atenção e já puxa o seu zóio, né, vai pra cabeça do cara, vem pra esse balão aqui, e depois a gente volta de novo, né, pro canto para continuar essa leitura, e tem essa forma, né, onde a gente vai tendo uma condução do olhar através da disposição dos elementos em cena, né, e dos personagens. Então tem um ping-pong que vai rolando enquanto a gente vai lendo, enquanto a gente vai consumindo a página, e tem uma estrutura para essa disposição, né, tem um fluxo nessa leitura. Você tá colocando os elementos de cena, os balões de fala, as onomatopeias, e pensando em como que cada uma delas constrói um senso de leitura, um fluxo de leitura, né? Um guia para o olhar, para que você tenha uma experiência que não é confusa, mas ela é, né, muito fluida, e isso dá aquele senso de velocidade na leitura do mangá, de dinamismo, né? Então eu tentei muito também acertar isso, criar esses alinhamentos, criar essas sensações. Então eu acredito que esses foram os 4 conceitos que mais me ajudaram a começar a destravar as minhas páginas ali. Tem, logicamente, muitas outras ideias, tem muitos outros conceitos ali dentro da produção de mangá que eu acho que é super divertido da gente comentar no próximo vídeo, inclusive. E eu não posso deixar de agradecer aqui também Doug Lira, que foi a principal pessoa ali que ficou vendo esses rascunhos dessas páginas 1, 2, 3, 4, 5 vezes ali, me sugerindo coisas pra modificar, coisas que ele gostou, e tem sido, né, acho que um grande parceiro aí, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, que tem me ajudado muito a ficar com essa garra de produzir quadrinhos. O Doug que já tem, né, histórias aí que ele já concluiu também, e tá trabalhando em uma muito legal que eu tô doido pra ver e quero muito que ele continue. Pô, eu tô muito feliz de finalmente trazer aqui pra vocês esse pequeno passo no que eu espero ser uma nova trajetória aí. Irmãos Carranca, querendo ou não, pra mim foi uma maneira de me colocar em ação, de engatar numa história. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero trazer no formato de mangá, outros personagens, outras histórias, outras coisas, mas eu consigo também continuar Irmãos Carranca. Eu adoraria ter mais capítulos o suficiente pra fazer uma versão impressa, física, legalzinha. Eu ia amar ter um negócio desse, então provavelmente eu vou continuar nesse sentido. Quando, em que ritmo, de que forma, isso, meus amigos, a vida que irá dizer. Eu só espero que não demore tanto, mas eu também não vou prometer nenhuma data aqui específica pra vocês, além de que eu estou continuando desenhando aqui nos bastidores e anotando ideias e criando personagens aqui pra trazer pra vocês mais pra frente. Meus queridos, era isso que eu queria comentar aqui com vocês hoje, essa semana. Um bom carnaval pra vocês, pulem bastante, aproveitem, ou fiquem em casa desenhando, que eu sei que é o que vocês fazem. É o que eu vou fazer também. E se você quiser aproveitar um pouquinho mais, já entre lá no site brushrush.com.br, aproveite a promoção de carnaval, compre alguns dos cursos aqui do canal por 50% do preço e tem aí o acesso vitalício para você continuar estudando sempre com este material didático aí, bem editado, bem feito, bonitinho,
que eu monto aí com muito carinho pra vocês, certo? É isso então, pessoal, a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo, um abraço, a gente se vê lá. Tchau, tchau!